Bom dia pessoal, tudo bom? Estou gravando esse vídeo aqui no domingo, acompanhando as notícias sobre o incêndio no Museu Nacional, que destruiu um acervo gigantesco, histórico, que é um patrimônio não só nosso, brasileiro, mas também um patrimônio mundial. Tinham obras lá de interesse mundial. E é um incêndio que é a cara do Brasil de hoje. O que eu vou falar disso aí? A gente ia gravar um vídeo sobre temática política, a gente está analisando os programas eleitorais aí dos candidatos, só que vai sair à tarde. Só que eu falei com a equipe aqui, a gente preferiu tratar desse tema do museu, porque se tem uma coisa que ilustra basicamente esse Brasil que a gente está vivendo, é o incêndio desse museu. O descaso com a própria história, o descaso com o que há de mais belo na nossa história. Aquele lugar foi, além de um palácio bonito, aquele lugar foi palco e residência também de reis, imperadores, de figuras que foram importantíssimas na fundação do Estado brasileiro e que era negligenciado, já estava com goteira, já estava todo detonado, não tinha absolutamente nenhuma condição de funcionamento que tivesse o básico para que as pessoas pudessem ir lá, conhecer o acervo, atuar. Não, primeiro que ele estava sendo administrado pela UFRJ, que é uma universidade federal quebrada no Rio de Janeiro, completamente infestada, tomada do que há de pior da ideologia vagabunda do esquerdismo no Brasil. E ele ainda recebia, olha só, para manter a manutenção dele anual, eram cerca de 550 mil reais. E nem isso era cumprido, eles mandavam cerca de 300 por ano para manter. 300 mil reais por ano para manter uma instituição como aquela. Basicamente, via Lei Rouanet, por exemplo, o que o museu captou, acho que uns 700, 800 mil reais. E tantas outras porcarias, né? Luan Santana capta, Ivete Sangalo captam milhões na Lei Rouanet. Mas um prédio, um local fenomenal, fundamental para compreender a nossa história. Não, ali não tem estrutura, não tem nada. Ficam à mercê também de uma universidade ideologizada, quebrada. E a gente até sabe o que esse cara vai falar. Falta dinheiro para os museus, para a UERJ, para a cultura. Sempre está faltando dinheiro para eles, né? Só que a questão não é faltar dinheiro, né? Não deixa de ser emblemático que isso esteja acontecendo no Rio de Janeiro, que é talvez o local onde a cultura brasileira é mais afrontada, é mais destruída, né? Aquele lugar que é um lugar maravilhoso, virou um poço tóxico de criação desde o... né? Eu não gosto de ser moralista, não gosto de entrar nesses assuntos, mas você vai do funk, da Rede Globo, dessa cultura tóxica, né? Dessa destruição, dessa dissolução cultural pelo qual o país passa. Ela chama os vizinhos pra arrumar confusão. Se faltar água e luz, ela faz manifestação. Minha vizinha é louca, minha vizinha é louca. Tudo que acontece quer desenrolar na boca. Minha vizinha é louca. E aí você ter lá como se fosse um ponto de resistência incrustado lá, como inúmeros outros pontos de resistência que você tem no Rio de Janeiro, que é uma cidade belíssima, ele pegar fogo, enfim, ser completamente destruído, basicamente pela falta de carinho que nós temos e que nossas autoridades têm com a nossa própria história. Isso é a cara do Brasil. Se você pudesse tirar uma foto do momento do Brasil e falar, olha, qual é o país que eu vivo? O país que eu vivo é esse aí. É o do Museu Nacional em chamas, perdendo um acervo completo e com os brasileiros basicamente não dando a mínima. Cagando pra isso. Afinal de contas, no dia seguinte eles vão acordar, né? Vamos ver como é que foi o resultado da rodada do futebol e a vida segue, né? Segue e os brasileiros não sabem muito bem para onde eles vão, por que eles vão, o que eles querem, né? Porque quem não sabe o próprio passado não sabe onde tá e nem quer para onde quer ir. Essa é a história do Brasil, né? Aquele local que foi um local importantíssimo, um local, uma residência que o imperador passava, por exemplo, o inverno, né? Um local que já recebeu embaixadores, figuras de Estado, coisas importantíssimas na história do Brasil passaram por lá, além de ter o valor arquitetônico que ele tem, completamente arruinado, completamente negligenciado. O Brasil que a gente vive hoje é o Brasil da dissolução cultural, o Brasil da ignorância, o Brasil que fica nos últimos lugares no ranking do PISA, é o Brasil que elege o Tiririca, né? Eu vi agora, eu tava assistindo a televisão, vi o programa eleitoral do Tiririca falando que tava de volta. Adivinha quem voltou? Duvido vocês adivinhar. Fui eu, o Tiririca. Eu enganei vocês. Eu falei que eu não ia voltar
mas eu voltei. Eu enganei vocês. Eu falei que eu não ia voltar, mas eu voltei. É 22, 22. Avisa pro povo. É tiririca de novo. É uma afronta aquele homem ter tempo de TV, usar o nosso dinheiro pra fazer campanha pra ele. Vai ter fundo partidário na campanha do Tiririca, pra ir lá rir da cara de todos nós. É o Brasil do Lula, é o Brasil da Gleisi Hoffmann, é o Brasil dessa gente toda, é o Brasil dessa gente que tá lá, ela existe, ela subsiste para nos destruir. É o Brasil da UFRJ, da USP, da Unicamp, de todas as federais em todo o Brasil. É o Brasil que tem instituições que são criadas, fomentadas e pagas para sustentar gente que vive de destruir a nossa cultura. Então, o incêndio dele é apenas a ilustração de algo que acontece na nossa vida, que acontece no nosso país, que é a destruição cultural de um país que afunda, um país que não sabe para onde está indo, um país que vive num impasse, um país que colocava Luiz Inácio Lula da Silva em primeiro nas pesquisas, né? Um país que Lula tinha 31%, em algumas pesquisas 39%, né? A nossa luta para mudar o Brasil é uma luta muito grande, porque não é só o Museu Nacional que está em chamas, o Congresso Nacional está em chamas, né? A nação está em chamas, e existem poucos homens dispostos a realmente salvar ela, a impor, a colocar, a levar à frente a luta que precisa ser feita pra gente tirar o Brasil desse incêndio gigantesco que ele está sendo colocado. As pessoas que... a negligência que incendiou o museu é a mesma energia que pessoas têm em dissolver a nossa cultura e nos tornar basicamente um país de párias, um país de não cidadãos, um país de bonecos que ficam pulando e dançando aqui, ou completamente ignorantes batendo palma pra quem distribui benesses, que é basicamente o que a nossa classe artística faz, né, via Lei Rouanet, etc. Então, enfim, é muito triste começar uma semana com essa notícia, né? Mas, ao menos, se teve algo simbólico, um recado que esse museu em chamas nos deixa, é esse. Esse museu é a cara do Brasil. Se ele estava lá para trazer coisas, não só do passado do Brasil, mas é um museu de história natural também, de certa maneira, ele deixou seu último recado. E é um recado para que a gente, assim, nunca esqueça qual é a nossa missão nos tempos de hoje. É isso aí, muito obrigado. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.